Como seria bom poder controlar os rumos da vida depois do meu passar, em uma extensão pós-morte do querer, como se houvesse luz após o anoitecer. Ensinaria tudo que não deu tempo de falar, protegeria todos aqueles que aprendi a amar, apagaria os rastros dos meus erros no caminho, confortaria todos que ficaram sem carinho. Pediria perdão a quem eu magoei, explicaria o que senti quando chorei. Mostraria o que é o fracasso e a glória. Tentaria dar um sentido à minha história. O registro autêntico da minha vontade. A declaração antecipada e inútil da minha saudade. A eternização da vida em um único momento. A força simbólica de meu testamento. De Rodolfo Pamplona Filho. Como que começa um podcast com uma pessoa que consegue decorar um poema tão lindo assim e já inicia nessa leveza? Seja bem-vinda, Érica. Muito obrigada, Ju. Muito obrigada pela sua sensibilidade, por ter dado a oportunidade, né, dessa ideia também e ter acolhido algo diferente. Eu sou uma pessoa que gosta muito de arte, seja ela qual for, e tento trazer isso para o meu trabalho de alguma forma, seja por meio de poemas, né? Claro que às vezes a gente fica limitado pela questão técnica, né? Mas em alguns momentos que eu posso exercer, né, a minha arte, e eu gosto bastante, principalmente também na área acadêmica, né? Eu consigo às vezes trazer um pouquinho de poemas que eu gosto bastante, e escrever é uma arte também. E o advogado precisa dominar essa arte. Sim, sem dúvida. Porque, sobretudo, você precisa sensibilizar alguém, que é o juiz. Os processos são muito frios. E o papel do advogado não é só trazer a parte técnica, porque, na realidade, o juiz já conhece a parte técnica, né? Até tem uma expressão em latim que fala: "Dê-me os fatos que eu te dou o direito". E a gente tem que dar os fatos, claro, mas de uma forma humana, de uma forma sensível e próxima da realidade da parte, para o juiz também entender aquele contexto, que é um contexto que ele desconhece. Então, eu gosto, né, bastante de trazer uma escrita mais humanizada também, porque hoje, até com a questão do ChatGPT, inteligência artificial, Google, né, as pessoas acham que é muito simples, muito fácil, pega um modelinho lá do Google e pronto, está pronto. E a gente sabe que não é bem assim. Existe, lógico, modelo para te orientar, para, né, saber, mas se a pessoa entrar com aquele modelo, muito provavelmente ela não vai conseguir chegar mais longe, né? Então, o papel do advogado vai muito além de pegar um modelinho na internet. Vai desde traçar uma estratégia jurídica para o cliente, que começa muito antes de uma petição inicial. Então, é de suma importância que as pessoas comecem a reconhecer e valorizar o papel do advogado, em que pese a gente saiba que tenha uma grande número de profissionais, um grande número de profissionais, tem espaço para todos, e eu acredito que a gente sempre tem que entregar o nosso melhor. Sem dúvida. E você já começou entregando o seu melhor aqui. E eu quero te apresentar, se você me permitir. Claro. Para quem não te conhece, não é? Essa é a Érica Steffen. A Érica, ela é doutoranda em educação. A Érica é mestre em educação, membro do grupo de pesquisa, representações sociais e subjetividade docente, especialista em direito processual civil, bacharel em direito, advogada com 10 anos de experiência profissional. Esse ano apresentou seu estudo de educação jurídica à distância. Enfim, gente, eu estou aqui com um relatório gigante de coisas, de feitos da Érica. E, além de tudo isso, humana. Já tem se demonstrado aqui nesses primeiros instantes, humana. E eu acredito que é isso que o mundo precisa, de profissionais de todas as áreas, cada vez mais humanos. Porque, afinal, é isso que nós viemos fazer aqui, não é? Sim, até com certeza. O grande dia, né? O dia da nossa partida. Sim. Que, inevitavelmente,
vai acontecer em algum momento da nossa vida, não é? Exato. E as pessoas acabam não pensando nesse momento. Até pensam, às vezes, para a questão de contratar um seguro, por exemplo, né, de ter uma perspectiva, mas acabam não planejando o seu sucessório. Ou seja, como vai ficar o meu patrimônio quando eu não estiver mais aqui? Né? E para proteger mesmo os seus entes, tanto cônjuge quanto os filhos, né, que são herdeiros necessários. E daí as pessoas, né, todos nós somos multifacetados. E o direito também é dinâmico, sobretudo. Então, não tem como a gente pensar, às vezes, um ramo do direito dissociado de outros. E é o que muitas vezes acontece. E daí acaba também desprestigiando, por exemplo, o ramo do direito de família. Que eu vejo isso, né, no dia a dia, no trato, no cotidiano, da minha experiência profissional, pelo menos. E daí, quando você se depara com um planejamento sucessório, você tem que entender de direito tributário, você tem que entender de direito empresarial, você tem que entender de uma série de outras legislações que estão correlatas ao direito de família. Então, será que o direito de família não é importante? E você tocou num ponto que a gente estava conversando aqui nos bastidores, né, anteriormente, que dependendo... A gente está falando sobre patrimônio, né? Quando fala patrimônio, me vem à cabeça dinheiro. Sim. Mas não se trata somente de dinheiro, porque quando a gente passa aqui pelo mundo... É toda uma construção de conexões com pessoas, de histórias, de fatos que aconteceram, que construíram essa vida dessa pessoa. E que quando ela vai, ela deixa esse patrimônio todo, além do patrimônio financeiro aqui. Sim. E uma coisa que me chamou muita atenção que você me falou é o seguinte... quando a gente vai precisar tomar posse desse bem, a gente precisa pagar uma taxa. E se a gente não paga essa taxa... a gente paga uma multa. Então, olha só que perturbador isso. Imagina, eu perdi um ente querido, perdi um pai, uma mãe. De repente, eu preciso tomar conta de tudo isso sem ter planejado, sem ter me programado. Exatamente. Aí é uma multa que eu não tenho dinheiro naquele momento, eu já estou sofrendo pela perda. Aí eu não pago a multa, eu tomo outra multa. A taxa, eu tomo uma multa. Então, é uma... sucessão de acontecimentos negativos dentro de um momento muito delicado. E aí é que eu vejo a importância, né, do direito civil, da vara civil, dos advogados que defendem as famílias, né? Sim. Porque a gente não tem condição emocional de se posicionar perante tudo isso que pode acontecer. Exatamente. Eu falei aqui de maneira mais... Não, claro, não técnica, tá ótimo. Mas como é isso exatamente? Essa questão da taxa, esse momento, enfim, o que você vê de tudo isso? É justamente isso que você falou. É um momento de fragilidade das pessoas, né? Nessa questão do momento da morte de uma pessoa muito querida. E daí elas têm que realmente administrar o patrimônio, né? Esse legado, um conjunto aí de direitos e obrigações. Né? Porque a gente pensa na questão do dinheiro, imóveis, tudo, mas às vezes também tem dívidas. Né? Ou às vezes é um financiamento do imóvel, o imóvel está financiado, ou seja, tem uma série de coisas acontecendo ali em volta e que vão dando um caráter mais específico a determinadas situações. Então, as pessoas já chegam mais fragilizadas. Normalmente, não se programaram para isso, então não tem alguém da família já que saiba que ele que vai ficar à frente, por exemplo, se algo acontecer. É alguém que toma liderança, às vezes, no momento, ou um filho, ou a própria esposa, ou marido, cônjuge, e vai buscar um profissional. Por isso também a importância de buscar um profissional que lide com o problema de direito de família e sucessões, né? Porque o que acontece? Se você tem um problema no joelho, como a gente conversou... Isso daqui, ó. Isso aqui é segredinho nosso. Tá, tem um problema. Vai procurar quem? Um ortopedista. Sim. Né? Você não vai procurar um oftalmo. No direito é a mesma coisa. Sim. Por que a gente vai procurar um advogado
trabalhista para fazer meu inventário. Gente, não, procure um advogado que lide com direito de família e sucessões. Às vezes é meio óbvio, mas o óbvio precisa ser dito, Ju. Sabe? Sim, porque não é a todo momento que a gente precisa do advogado. Eu mesma, nossa, eu acho que, sei lá, 1 ou 2 vezes eu precisei realmente fazer essa consulta de maneira urgente, né? Tirando as maneiras preventivas de fazer um contrato, algo nesse sentido. Sim. Mas e agora? Para onde eu vou? Com quem que eu falo? Qual é o advogado? Não Exato, é? E é necessário, sim, ser dito. Qual é a diferença, Érica? A diferença é que esse profissional está mais acostumado a lidar com esse objeto, com esse tipo de problema. Ju. E daí ele vai ter uma visão mais ampla do que está acontecendo e vai poder dar um melhor direcionamento, né? Até por uma questão preventiva e antecipar futuros problemas que podem acontecer, né? A ideia, justamente, de um planejamento sucessório é antecipar aquilo que vai acontecer num futuro próximo, porque a morte é certa. A gente pode escapar de várias coisas na vida, mas a morte é certa. Tanto que é o evento que, se você fizer um seguro, por exemplo, o valor para a morte vai ser menor do que para uma incapacidade. Porque é muito mais difícil alguém ficar incapaz do que morrer, porque morrer todo mundo vai. A gente não sabe o momento. Então, e aí o que acontece? As pessoas muitas vezes se casam, já vêm de segundo casamento, terceiro casamento, união, e às vezes não tem a dimensão de que a escolha do regime de bens vai impactar futuramente na sucessão também. Porque muitas pessoas pensam só, vou me proteger em caso de divórcio. Ótimo, mas e no caso de morte? Divórcio pode ser que você passe a vida inteira sem se divorciar. Morrer, não. É verdade, eu nunca tinha pensado, viu, por essa perspectiva. Morrer, as pessoas vão morrer. Ou um cônjuge vai morrer antes, ou o outro, mas isso vai acontecer. Divorciar pode ser que fiquem aí, né? Vivam sempre juntos. Que na visão romântica da coisa, a gente imagina assim, um dia, enquanto estivermos dormindo, eu e o meu querido esposo, de mãos dadas, vamos morrer juntos. Morreremos juntos, iremos para o céu juntos. E não é bem assim, né? Não. Até porque tem normas jurídicas que tutelam de forma diferente a depender do momento da morte. Que é o princípio da Saicine, que a gente fala. Como assim? Então, vamos supor, se vocês morrem juntos, vai ter um direcionamento jurídico. Se você morre primeiro do que seu esposo, ou alguns minutos antes, vai ter outro direcionamento. Mesmo que seja bem próximo o tempo... Mesmo que seja tem bem uma próximo. diferença. E o que acontece de diferente nesse processo que impacta quem fica? Vou te dar uma só resposta. Ai, com medo. Não. Vai depender. Advogado adora falar isso. Depende. Depende. Depende de quê, Érica? Principalmente, Ju, do regime de bens que você adotar. Atualmente, eu estou falando de regime. Atualmente, o regime legal, se você for lá no cartório e falar, quero me casar agora, né? Vai ter todo um formalismo, lógico. Mas você vai sair com uma certidão de casamento do regime da comunhão parcial de bens. Tá? Esse é o que vige atualmente. Mas a gente tem outros. A gente tem o regime da comunhão universal de bens e o da separação de bens, que daí se divide em obrigatória, tá? Ou amigável, consensual, e o regime final dos aquestos, tá? Os outros regimes, se você for escolher, você vai ter que fazer um pacto antinupcial, tá? É, de certa forma, um outro formalismo, tá? É como se fosse aí um contratinho, tá? Em forma de escritura, para você conseguir alterar esse regime de bens. Isso tudo acontece antes do seu casamento, depois não dá mais. Aliás, dá, mas não é o nome pacto antinupcial. O pacto por isso que é antinupcial, é só antes do casamento. Mas hoje eu quero mudar meu regime de bens. Dá, mas você vai precisar da chancela estatal. Você vai precisar ir lá, bater na porta do judiciário e pedir uma autorização para o juiz para mudar o seu regime de bens. Tem que justificar para ele o porquê que eu estou fazendo aquilo. Porque, veja bem, Ju, você pode ser querer fraudar alguém. Pode ser uma estelionatária.
Ah, tá. Então existem meios disso ser usado para algo não positivo. Exato. Percebe como tem várias implicações? Uma única escolha. E eu pergunto, quem hoje, que está assistindo aqui agora, vamos lá, você fez esse pacto antinupcial? Antinupcial. Eu não fiz, eu confesso. Eu confesso que eu não fiz. Mas isso é algo que tem vindo aqui, a gente recebe alguns advogados, e isso vem à tona muitas vezes em vários outros assuntos, não só da vara familiar, mas a gente acaba voltando para esse assunto de como que é o regime de bens. É muito importante. E eu tenho uma amiga, que era uma amiga de trabalho, né, há muitos anos atrás, ela foi se casar, e o marido dela era de uma família que tinha muitos bens, e ele já tinha várias coisas no nome dele, e quando eles foram se casar, ele sentou com ela e falou, olha, a gente vai ter que conversar para a gente escolher esse regime de bens, porque é uma exigência da minha família, que foi uma das condições para eles passarem isso tudo para o meu nome. Não significa que eu amo menos você, que eu não confio em você, mas é uma conversa delicada que a gente vai ter que ter. E aquilo foi muito impactante para ela. Sim, com certeza. Porque gera uma sensação ruim, porque a gente não tem essa cultura de falar sobre esse assunto. Exatamente. Mas olha que importante, apesar de difícil, essa conversa que eles tiveram, e eles são casados até hoje, são felizes, tá tudo bem. Mas se eles não tivessem tido essa conversa, provavelmente eles teriam problemas no futuro. Sim, porque daí a gente vai para outra ponta, né, do direito de família, também da questão do divórcio, que eu vejo como a maior parte das causas do divórcio é justamente a questão financeira. Tá? Porque os casais justamente não conversaram antes, não tiveram essa conversa difícil antes. É melhor ter a conversa difícil antes do que depois. Porque depois, né, o ego está inflamado, as sensações, a emoção, o amor, tem toda uma série, às vezes envolvem filhos, né? Então, daí já é muito mais difícil. É outro nível de conversa, não é? Exatamente. E por isso que eu já converso com meu namorado a respeito disso. a gente já vai aos pouquinhos cultivando essa sementinha. Exatamente, eu já vou tudo falando, bem, não é? né? Mas eu acho muito pertinente você falar sobre isso aqui, para a gente disseminar realmente esse conhecimento, essa informação, para as pessoas que estão planejando se casar, ou até que já se casaram, assim como eu, tomar consciência disso, para que no futuro não tome um susto, pelo menos, não é? Exatamente. Tá, eu fiz isso no passado, resultou nisso, mas eu já sabia que isso um dia poderia acontecer. Exato. É o mínimo. Né? É. E voltando para o assunto da morte, né? Qual que é o impacto, então, só para fazer esse fechamento, desse acordo antinupcial no momento do falecimento, por exemplo, do meu esposo faleceu e eu tô nesse regime parcial de bens. Como é que isso se dá? Normalmente, né, sem entrar no mérito sem entrar dos outros detalhes, mas se são só vocês, né, eu sei aí no caso que você tem um filho, Sim. Mas você vai ser meeira, tá, de 50% daqueles bens que vocês conquistaram juntos durante o casamento. Então, se você, Juliana, tinha bens antes do casamento, a gente chama de bens particulares. E a mesma coisa ele, né? Se ele tinha bens antes do casamento, particulares. E, a partir do momento do casamento, vai se comunicar tudo aquilo que for adquirido por vocês. Tá? Então, divide-se aí 50%. Então, no caso de morte, é como se 50% já fosse seu do patrimônio que vocês conquistaram juntos. Se ele tiver bens particulares, aí você vai ser herdeira dos bens particulares dele, em concorrência com o seu filho. Tá? Mas, e por isso que, né, sempre tem nuances. Vai tem se bens particulares, né? Bens em comum, né? Tem a questão, por exemplo, da herança que fica de fora, no regime da comunhão parcial de bens. Se ele recebeu uma herança ou se você recebeu uma herança, não entra no regime de comunhão parcial de bens. Tá? Então, assim, é só uma coisinha, mas você percebe que assim, tem várias normas e que são de ordem pública. Ou seja, você tem que seguir a partir do momento que você escolheu aquele regime de bens. Por isso, também a importância do pacto,
Porque você tem um poder maior de definir mais coisas que você entende e quer já para o futuro. Porque quando as coisas estão frescas, né? Por exemplo, eu já adquiri esses bens antes de me casar e eu já sei quais são eles, o que eu desejo que seja feito com isso, fica muito mais simples de resolver, não é? Sim. E uma coisa que eu tenho de dúvida mesmo, minha particular, é em relação a testamento. Como que funciona isso, essa questão de testamento? O testamento, ele tem que ser acompanhado por um advogado, tá? É a primeira informação importante. E ele é feito, né, ali o testamento público num cartório, tá? Então, em Salto, por exemplo, a gente vai até o cartório, um cartório extrajudicial, e marca, por exemplo, para realmente uma data para fazer o testamento. O que o advogado vai fazer, né? Além de levar a documentação, né, pertinente no cartório, ele vai traçar uma estratégia a partir do universo de bens daquela pessoa, dos herdeiros necessários naquele momento, tá? Para definir ali a melhor estratégia. O que acontece? Não é tão, assim, caiu em desuso muitas vezes o testamento, né? E que eu vejo que é uma pena. Porque hoje, assim, a gente tem muito daquele negócio assim, tá na moda. Tá na moda a holding familiar. É aconselhável para todo mundo a holding familiar? Não. Porque nada mais é do que você constituir uma empresa, no qual você vai integralizar os bens que você tem, o patrimônio que você tem dentro dessa empresa. E daí vai ocorrer uma divisão e uma futura partilha das cotas sociais dessa empresa. Todas as pessoas têm o perfil de empresário? Conseguem administrar isso de forma fácil? Não. Né? Então, assim, não é o indicado para todo mundo. Não que não seja indicado, mas não é a solução para todos. Às vezes, a solução mais simples é fazer um testamento. Até para você proteger, de repente, o seu próprio cônjuge. Né? O que acontece? Às vezes, casal, homem acaba, que é o maior provedor, né? E a gente tem uma questão aí patriarcal também que envolve, que atravessa a questão do direito de família, porque das mulheres, né, excluindo aí um pouco a classe dos empresários, por exemplo, que eu vejo que tem já mulheres, né, empresárias que estão à frente dos negócios e tudo mais, mas a grande maioria ainda não está. Tá? São os homens que estão à frente das suas próprias empresas. E a mulher acaba alijada de tudo isso. Né? Então, o que acaba acontecendo? Ela não tem noção, né, dessa questão empresarial, dessa importância, e ele falece. Então, falece a principal força de trabalho, mas não só força de trabalho, como a pessoa que gerencia tudo isso. E daí ela acaba, muitas vezes, desprovida, tem que dividir o patrimônio com herdeiros, e o problema, às vezes, não são os filhos, mas os filhos se casam com outras pessoas. O problema vai fazendo assim, ó. Não é? E as outras pessoas vão querer aqueles bens. Ah, não, mas não quero. Infelizmente, depois da morte, não é assim que funciona. E daí, às vezes, a mulher que ajudou aquele cônjuge a construir todo aquele patrimônio vai ficar em situação, às vezes, talvez menos privilegiada do que os filhos. O que talvez não fosse justo, mas não foi pensado isso antes. Como deixar minha mulher numa situação melhor? Eu posso? Pode. Pode, porque você pode, já em vida, fazer uma doação, desde que não mexa na legítima, porque, pela lei, 50% já é destinado aos herdeiros necessários. E daí tem todo um estudo para saber quem são esses herdeiros necessários. Assim, falando de forma rápida e simples, normalmente são os filhos. Tá? Então, o que acontece? Nesse 50% na legítima, não pode mexer. Nem para doação, nem para futuramente testamento, holding, enfim. Mas os outros 50%, que a gente chama parte disponível, ele pode mexer.
ele pode já deixar em testamento para a esposa. E o que geralmente é a legítima relacionado efetivamente aos bens e o que é essa outra parte? Por exemplo, é a casa principal onde a família mora, é a legítima? O que é exatamente? É basicamente, traduzindo em miúdos, assim, bem, uma forma bem simples, tá? Tá. Basicamente é 50% de tudo que a pessoa tem. Tá. Eu tenho um carro, eu tenho uma casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo, eu vou dividir no meio. 50% posso mexer ou não. Ah, mas são vários bens. Você tem que levantar os valores para equiparar. Porque até se houver uma diferença muito grande, né, nessa questão da equiparação, por exemplo, no caso de doação, tem casos que vai ser isento do ITCMD para doação. Tem casos que não, então vai incidir imposto também. Por isso que é necessário fazer realmente um planejamento e traçar uma estratégia para cada caso, né? É claro que aqui eu estou trazendo algumas ideias, né, em principal cenário, para a gente começar a pensar sobre isso, que eu acho super importante, mas cada caso é único. Ai, mas a minha amiga aconteceu tal coisa. Não dá. Não. É a mesma coisa de falar assim, toma esse remedinho aqui que fez bem pra mim, não é? Isso, Ju. Não tem Isso. receita de bolo pronta, não é? E a gente tem essa tendência de generalizar, né? Por isso muitas pessoas falam, ai, mas minha amiga aconteceu tal coisa, por que o meu não é assim? Não adianta, não tem como generalizar o direito e eu vejo que em muitas áreas não tem como. Sim. Porque cada pessoa tem uma jornada diferente, tem bens diferentes, uma composição familiar diferente e comportamentos diferentes, não é? Sim. E você falou um pouquinho sobre a questão do imposto, né? ITCMD? Isso, que é o imposto de transmissão, causa mortes e doação. Então, ele vai incidir em 2 momentos. Né? Quando você quiser fazer a doação em vida para alguém, de algum bem, imóvel, carro, dinheiro, ou quando, né, causa mortes, que é quando alguém falece. E daí você é obrigado a fazer essa declaração, né? Porque mesmo que você faça extrajudicial, como eu estou te falando, não cheguei a tocar no assunto, mas o inventário hoje já pode ser extrajudicial, também tem alguns requisitos, alguns critérios, mas dá para ser extrajudicial e dá para ser judicial. E qual que é a vantagem dele ser extrajudicial? Extra é muito mais rápido. Muito mais rápido. Porque o que acontece? No judicial, ele vai entrar numa fila, que tem ali centenas de milhares de processos. E o extrajudicial, ele é muito mais célere, tá? Então, quando, normalmente, um dos critérios é se é amigável, tá? Se não tem crianças, filhos menores, tá? E nem com alguma deficiência, algo assim. Então, daí pode ser no extrajudicial. Tá. E aí, voltando para essa taxa, que foi a taxa que me assustou, que eu falei lá no começo. Que é esse ITCMD. É esse imposto que eu não posso deixar de pagar no vencimento dele. Você tem 60 dias a partir do falecimento. Você tem 60 dias para pagar esse imposto. Então, faleceu hoje, você conta 60 dias. Se você não pagar esse imposto dentro desses 60 dias, vai incidir uma multa de 20% sobre o valor do imposto. E esse valor ele é baseado em quê? A alíquota hoje, no estado de São Paulo, porque é um imposto estadual, é 4% sobre o percentual que for transmitido. Tá? Então, dá aquele exemplozinho seu do Meira de 50%, 50% só que vai ser transmitido. Tá. Então, os 4% incide sobre aquele 50%. Tá, então vamos supor que dentro desse exemplo é uma casinha, uma única casinha de 100 mil reais. Então essa casinha eu tenho direito a 50% dela. Será 4% de 50 mil reais esse imposto que eu tenho 60 dias para pagar, é isso? Basicamente porque basicamente... Só para criar uma imagem. Porque a gente tem algumas hipóteses de isenção. Legal. Então, 100 mil reais, hoje em dia, salvo engano, tá na faixa aí de 80 mil reais a isenção. Tá? Para as doações. Agora, tem alguns outros critérios que a lei traz, para caso também de causa-mortes que dá isenção.
Por exemplo, o cônjuge que mora na casa, ainda que vai ser objeto do inventário. Tá? Então, como que a gente conta isso? O FESPES, que é uma unidade, tá, da federação, que eles utilizam como base. Então, também é feito um cálculozinho antes, tá, Gi? Tá. Tudo assim, que a gente fala aqui, acho que é importante a gente colocar também por conta do código de ética, você sabe, é bom a gente reforçar que são sempre hipóteses, né, que são exemplos, né, casos assim. E para as pessoas não acharem que a gente está fazendo alguma consulta ou algo assim. Sim. Não, gente, não é. É absolutamente possível. Aproveitando falar. Inclusive, eu pesquisei antes de vir para cá, né, decisões do Tribunal de Ética da OAB. Legal. E todas favoráveis ao podcast do advogado. Conta pra nós! Que então, legal. Nem precisa fazer uma consulta para isso, sabe? Acho importante também esclarecer, sabe? Sim, porque pode gerar muita aflição para os profissionais em se comunicar. E é tão necessário para quem vai ser realmente beneficiado por esse serviço. Sim. É como eu estou falando, eu quero uma imagem para eu conseguir entender tudo isso que você está me transmitindo. Porque é muito abstrato. É abstrato, não faz parte do meu dia a dia. Não é? Eu trabalho com comunicação. Exato. Dentro da parte mais humanizada, eu consigo me conectar, mas dentro das regras... É muito difícil. É muito difícil. Então, a gente precisa disso. Que bom que você foi fazer essa consulta e que é seguro para os profissionais poderem falar tecnicamente e poder abranger alguns exemplos sem, claro, trazer essa questão de não é assim. Não é. Calma. Cada caso é um caso. Mas com a segurança de que não vai ter nenhuma, sei lá, penalidade por conta disso, ou também não vai estar prejudicando ninguém por conta da comunicação, enfim. Exatamente. Nossa, fico muito contente por isso. Eu também fiquei contente, fiquei mais segura, né, também, para trazer isso, acho importante, até para outros profissionais, que eu sei que tem bastante advogados, eu assisto os outros sim. podcasts, adoro, e então é isso, e daí também só tocando num ponto dessa questão do imposto, Ju, que acho, de repente, interessante falar, é que hoje está em trâmite no Congresso Nacional um projeto de reforma tributária. E o ITCMD entra, né, dentro desse combo dessa reforma. Tá. E é possível que mude esse imposto. Como ele é estadual, ele vai poder ser progressivo também no estado de São Paulo. Em alguns estados já é assim, tá? Então, o que isso impacta ou causa na prática? Na prática, a gente pode, muito em breve, ter um reajuste e muito alto, eventualmente, desse imposto. Eu tô ficando até contente, que eu achei que ia ser progressivo e ia dar uma aliviada para o pessoal que tem um pouco menos de bens e tal. Mas... Até porque no estado de São Paulo é um dos menores impostos do país, 4%. Tem estado que cobra 8%. Nossa. Então, e daí isso também vem direcionando algumas consultas nesse sentido, porque as pessoas já estão também preocupadas com isso. E muito em breve já vai ser aprovado. Então, se você está assistindo esse episódio e tem bens, né, dentro da sua família, com seu marido, enfim, o ideal é que tome a atitude de consultar seu advogado. Sim. Para conseguir entender como que isso vai impactar na vida do futuro dessa família, é isso? Sim. Para prevenir o pagamento do dobro dessa taxa, provavelmente, ou de valores que não vão estar dentro do alcance ali da situação financeira da família, é isso? Exato. Nossa, que importante isso, Érica. Então, eu vou pedir para você fazer um aviso para as pessoas. Você pode falar sobre isso novamente? Para a gente poder realmente fazer, agora sim, de propósito, intencionalmente, um corte falando sobre isso. Porque isso realmente é muito importante. É de utilidade pública. Sim. Vamos lá? Vamos. Procurem um advogado para planejar o patrimônio de vocês, a família de vocês e todas as relações em volta, né? Se você
ainda que tenha um patrimônio menor ou maior, eu só tenho minha casa, mesmo assim, às vezes é uma única casa, mas tem muitos herdeiros e pode vir a surgir um conflito lá na frente. Eu sou empresário, né, várias situações, todos precisam se preocupar com questões familiares, porque elas atravessam os ramos econômicos, a questão imobiliária, né, e questão empresarial das famílias. Então, é muito importante a gente já se planejar para que em um determinado momento, ainda que ocorra algum tipo de conflito, né, que você esteja melhor preparado para isso. E também porque vem aí, provavelmente, uma revisão dos tributos, não é? Exato. Você quer falar mais um pouquinho sobre isso? A reforma tributária é algo que já vem sendo há bastante tempo discutida. Eu acho, na minha opinião, é super válida, tá? E ela vai impactar diretamente, né, em um dos impostos que envolve aí esse planejamento sucessório, que é o ITCMD, tá? Então, é importante que as pessoas se atentem para isso e comecem a buscar o aconselhamento jurídico para já direcionar o quanto antes. E quanto antes, por quê? Porque elas já sabem que hoje é certo que é 4%. Amanhã, a gente não vai saber quanto é. Pode ser que seja menor? Pode, mas assim, pela minha experiência, eu entendo que a ideia é majorar. Tá? Então, se vocês ainda querem aproveitar essa alíquota que a gente já conhece, que é o dos 4% aqui no estado de São Paulo, esse é o momento. De se planejar, não é? Isso. Aqui a gente não tem a cultura ainda implementada neste país de cultura de prevenção. E isso é algo que eu tenho visto em vários profissionais que estão sentando aqui nessa mesa esse discurso de prevenção. Porque isso impacta negativamente na vida da pessoa que está sendo acometida por esse momento, não é? Vamos supor, Sim. nesse caso que a gente está dando exemplo de morte, de falecimento. É horrível, gente. É um momento delicado. É um momento que a última coisa que você quer é ter que lidar com um tributo, ter que pagar um boleto. Poxa, a pessoa morreu, eu não quero pagar um boleto. Mas a questão da prevenção faz com que você consiga ali na frente ter um momento de luto pelo luto. Não é? Exato. Não ter mais que se preocupar, e agora, como que vai ser a casa? Eu vou ter que sair da casa, eu não vou, meu filho. Eles estão brigando, um filho não fala com o outro. Enfim, evita muito estresse, né? Muito desgaste por parte da família em total, Sim, não é? sim, com certeza. Com certeza. E continuando, seguindo aqui nos nossos tópicos. Você falou sobre o imposto. E qual que é o próximo passo depois disso? Pagou essa taxa de 60 dias, o que acontece depois? Depois quando, exatamente? Por exemplo, a pessoa faleceu. Faleceu. Você tem que fazer essa declaração do imposto. Mas você vai ter que dar abertura ao inventário em si. Tá? Se ela deixou esse patrimônio, você vai ter que abrir, né, que a gente fala realmente, dar início à abertura do inventário. Que daí tem aqueles dois caminhos que eu já mencionei, que um é o extrajudicial e o outro é judicial, a depender das particularidades de cada caso. Tá? O extrajudicial é muito mais célere, né? Eu sempre aconselho, quando atende os critérios, a que a pessoa procure a via extrajudicial. Tá? E é uma tendência hoje no judiciário, não só no meu ramo, né, Ju? Sim. É claro que sempre tem que reforçar a importância do advogado junto com a pessoa, mas a gente consegue tirar um pouco de demanda do judiciário, que já vem superlotado, até por uma questão que você muito bem colocou, né, que a gente não tem a cultura da prevenção. Então, o brasileiro, principalmente, ele tem uma cultura de judicializar o conflito. Muito fácil, até, né? Então, isso acaba superlotando o judiciário. Então, quando a gente pensa num judiciário hoje, a gente sabe que ele está superlotado. Que um juiz tem que dar conta de 10 mil processos.
Então, nesse cenário, que será melhor? Você ser mais um dos 10 mil ou você passar no extrajudicial? Então, o judiciário vem ao longo do tempo caminhando para trazer mais questões e possibilidades para o extrajudicial, para até tirar um pouco, né, essa superlotação do Poder Judiciário. Sim, você falando, voltando aí um pouquinho, só para a gente fechar a questão da cultura, não quero colocar aqui o brasileiro de maneira pejorativa, no sentido de menosprezar, diminuir o nosso país, a nossa cultura, mas é um fato, né? A gente compara. Teve um momento da minha carreira que eu trabalhei no banco, eu trabalhei no Itaú durante alguns anos. E a gente tinha vários treinamentos. E um dos treinamentos era em relação a seguro de vida. E ali, um dado momento, foi exposto que o Japão tem uma cultura muito forte de prevenção. Então, grande parte da população contrata o seguro de vida assim, não, é como se eu fosse fazer compra no mercado. Eu preciso também ter um seguro de vida para eu poder me prevenir aqui. E a gente não tem isso, né? Quando a gente ouve falar de seguro de vida, a gente fala assim, não, credo, não quero pagar esse negócio. Bem isso. Sai fora, não quero. Então, é mais nesse aspecto. Eu tenho, tá? Eu também. Eu trabalhei no banco, eu entendi o contexto todo geral, não é? Mas a gente precisa ter um advogado de confiança, a gente precisa ter um corretor de confiança, a gente precisa ter vários profissionais de confiança ao longo da vida, porque são partes da vida que a gente não tem como pular, não é? Em algum momento a gente vai ter que fazer uma locação, uma compra de um imóvel que vai acabar trazendo algumas questões jurídicas. Sim, eu preciso certeza. ter com quem conversar sobre alguns assuntos. Não dá para fugir. Não, e desmistificar também, né, que às vezes eu vou procurar o advogado só em último caso, ou porque é muito caro, ou algo nesse sentido, que a gente sabe também que tem esse peso econômico, né, Ju? Só que o que eu costumo dizer é que vai sair muito mais em conta se ele vier antes do que quando o conflito já está instaurado. Porque daí, muitas vezes, ele acaba gastando o dobro para consertar aquilo que poderia já ter sido planejado antes. Não, é muito bem colocado isso. Pode pesar vezes 10 algo que você não planejou em relação a uma situação que você já tinha previsto anteriormente, já tinha talvez até reservado o dinheiro para isso, não é? Isso é bem importante, porque vai da questão aí, realmente, perpassa pela questão da cultura, né? E realmente para você se planejar financeiramente, que a gente sabe que vai causar um impacto financeiro, né? Então, é difícil já ter uma cultura de poupar, né? E a gente sabe da grande dificuldade de todos nós, né? De toda a população brasileira, com um excesso realmente da carga tributária, né? Que impacta tudo que a gente, né? A água que a gente toma, né? Eu estou tomando uma água, mas por trás da água estou pagando imposto. Você pagou imposto, né? E as pessoas não têm essa dimensão de que tá tudo interligado, tá tudo comunicado. Então, claro que o Brasil, com uma taxa de desigualdade social que a gente tem, é muito difícil para a pessoa ter esse planejamento, né? E eu entendo essa dificuldade, porque eu também tenho essa dificuldade, né? Então, eu me coloco no lugar das pessoas também, mas o quanto antes a gente buscar ir superando essas dificuldades a seu modo, né? E de forma ali com parcimônia, melhor no futuro, né? Sim, sem dúvida. E a gente ainda está dentro do assunto morte, né? A gente acabou saindo um pouquinho, viemos para a vida dessa pessoa que futuramente, né, inevitavelmente irá falecer, mas tudo começou ali no regime de bens. Se eu tenho esse regime parcial de bens e, eventualmente, acontece um divórcio, como que funciona essa questão da divisão? A divisão da questão do parcial de bens vai funcionar um pouco similar, tá, à questão da morte, Ju. Pelo seguinte, aquilo que vocês conquistaram juntos é a mesma regrinha dos 50%, divide. Só que bens particulares é
de cada um, ou seja, aquilo que eles conquistaram antes. Nem sempre é tão fácil determinar esses 50%. E muitas vezes, na maior parte dos casos, as pessoas se sentem injustiçadas. Por quê? Porque elas não conversaram antes. Tá. E daí, o que acontece? O regime da comunhão parcial de bens, assim, você vai dividir. Mas eu trabalhei mais. Mas a outra pessoa cuidou da casa enquanto você estava trabalhando. A outra pessoa cuidou do seu filho enquanto você estava trabalhando. Ela te deu um respaldo, não financeiro, mas um respaldo importante para que o outro fosse lá conquistar. Né? E o que acontece? Aí as pessoas se acham injustiçadas. Porque acha que trabalhou mais. O outro, porque acha que fez mais dentro de algum aspecto da casa, da família. E sempre há uma discussão, né, a respeito. Quando as pessoas estão em conflito, o conflito já vem, às vezes, de outras questões, e elas não dialogaram, não conseguiram se comunicar. E daí, no momento do divórcio, é pior ainda. Se envolve filhos, é ainda pior, porque tem a questão daí que você tem que pensar na tutela da criança. Então, daí você vai começar a discutir uma série de outras coisas, como guarda, como pensão alimentícia, né, como um regime de visitas. Então, que é outra questão muito importante. E daí a questão, né, só comentando um pouquinho da guarda, o atual regime, né, é a guarda compartilhada. Ela vem sendo interpretada como a regra. Tá. Né? Isso desde daí do Código de Processo Civil de 2015, já vem se estruturando para a regra ser a guarda compartilhada e a exceção a guarda unilateral, quando fica só com um dos pais. Isso também é bem importante porque divide-se não só a questão das despesas, mas a questão das responsabilidades. Então, ao longo de muitos anos, o que a gente via era que o pai ficava assim completamente alijado de um convívio com o filho, né, aquele pai de final de semana, e ele acaba não tendo responsabilidades também com o filho. É como se o homem, né, na maior parte das vezes é o homem, se desconectasse da mulher, ele acabasse se desconectando do filho também. Uhum. Né? E daí entrar e pensar numa lógica patrimonial, uma lógica financeira da pensão alimentícia. E a guarda não tem nada a ver com isso. Você se desconectou do seu cônjuge, mas o seu filho é para sempre. É que se desconectar do cônjuge nesse contexto, eu imagino que ele é 50% desconectável. Porque, inevitavelmente, você está conectado ao seu ex-cônjuge. Exatamente, para a vida inteira. Da vida. Uhum. Isso dentro de um cenário perfeito, não é? Lógico, a gente sabe que é desafiador. Sim. Mas o ideal seria que essas pessoas continuassem tendo uma relação saudável para que tanto o pai quanto a mãe consigam ter um convívio mínimo para essa criança ter essa estrutura familiar. Sim. Na configuração ideal para ela, não é? Sim. E é engraçado isso. Vou trazer aqui uma experiência pessoal minha, né? Em mesa de audiência, eu já fui confrontada a respeito dessa questão da guarda, né? Do regime de bens, tudo. E uma profissional do direito virou para mim e falou assim: mas você não tem filho para saber. Aí eu falei, realmente, né? Eu ainda não sou mãe, não tenho filho. Mas eu fui a criança cujos pais foram divorciados. Fala com experiência de campo. Então, eu tenho uma perspectiva interessante para trazer. Talvez isso tenha também me direcionado para o ramo que eu estou hoje. E eu consigo exercer e vejo isso com muito orgulho, porque eu tenho muito orgulho da minha trajetória, da minha história pessoal também.
E eu acredito que eu posso contribuir muito também nessa área onde eu estou, porque eu estive do outro lado, né? Eu passei na pele muitas situações que, graças a Deus, né, foram tranquilas, né, na maior parte. Então, mas eu sei o que acontece, né? É um desafio e é o que você disse. Ter essa perspectiva, claro, é o seu caso, é a sua vida, né? Não dá pra gente generalizar, mas você sabe como pode ser em algum momento, porque nem tudo são flores, tem momentos mais desafiadores, momentos mais tranquilos, e a vida é assim, o ser humano é assim, não é? Tem dia que a gente acorda ótimo e tem dia que a gente acorda da pá virada. E tem coisas que a gente precisa viver pra conseguir se colocar ali no lugar do outro, não é? Sim, com certeza. E você usa isso dentro dos seus casos para conseguir humanizar, como a gente começou lá no episódio, não é? Humanizar o seu atendimento, é isso? É isso, Ju. Que maravilha, Érica. Olha, a gente já está chegando ao fim do nosso bate-papo. Viu só? Passou rápido. Muito obrigada pela sua acolhida, por você ser essa pessoa tão bacana, né? Que a gente já sente a sua energia só de chegar, né? A primeira coisa é a energia, e você transmite essa energia pra gente. Muito boa. Ai, obrigada. Eu que agradeço. Eu que agradeço por você ter tido esse ímpeto, essa coragem de se colocar aqui nesse lugar, porque, gente, olha, quem senta nessa cadeira sabe o quão desafiador pode ser gravar um podcast. Sim. Se colocar aqui nesse lugar de servir, né? De entregar tudo aquilo que a gente tem dentro da gente para poder ser útil para quem realmente está assistindo até aqui e dedicou essa 1 hora do seu tempo para poder consumir esse conteúdo. Érica, obrigada. Obrigada, viu? Eu que agradeço. E a você que ficou até aqui, agradeço mais uma vez. Muito obrigada. Eu espero que esse conteúdo tenha sido proveitoso. E até o próximo episódio, não é, Érica? Até!